Olá, gente! Aqui no Senado Federal, esta semana, nós participamos de debates muito importantes. O primeiro deles é a contagem do tempo necessário para a discussão da PEC chamada por alguns a PEC do fim do mundo, que é a PEC 241, que no Senado passou a ter o número 55. A PEC que congela os gastos e investimentos do país durante 20 anos, sendo corrigidos apenas pela inflação. Essa PEC nós consideramos, nos debates que participamos, denunciamos o seu caráter antidemocrático, perverso e que vai levar o Brasil a uma recessão maior ainda, tendo também a consequência de, com a correção apenas pelos índices da inflação, impactarem negativamente os investimentos em saúde e educação, duas áreas tão indispensáveis aos serviços do povo brasileiro. Além disso, nós tivemos também aqui os debates na comissão da medida provisória 746, que é a medida provisória que trata da reforma do ensino médio, uma série de audiências públicas, que participarei ainda agora de mais uma delas, com especialistas para fazer frente à necessidade de diálogo com a comunidade, com os intelectuais, com os professores, com os estudantes, com os trabalhadores da área de educação, portanto, um diálogo que o governo limita quando envia essa proposta via medida provisória, limita a 4 meses apenas de discussão, numa medida que vai mexer com a vida de milhares de jovens no Brasil inteiro, podendo inclusive modificar o formato do Enem a partir da sua votação. É, portanto, uma PEC muito importante para a juventude brasileira. Uma PEC não, uma medida provisória. E esta medida provisória, nós temos participado dessa discussão, buscando interferir para que, influenciar no relator para que ele possibilite a mudança de pontos importantes que consideramos e que um movimento inédito no Brasil de ocupação das escolas e das universidades por parte dos estudantes que colocam o seu inconformismo com esse processo e com essas ideias para que nós possamos intermediar uma solução ou um texto que seja mais menos danoso ao sistema e às metas da educação existente em nosso país hoje. Também aprovamos matérias importantes essa semana, especialmente no dia de ontem, na quarta-feira. Nós aprovamos nesta quarta-feira medidas que fazem parte de um pacote de modificações no sistema político eleitoral do Brasil. Que cria a cláusula de barreira para os partidos, para o acesso dos partidos políticos ao fundo partidário e ao tempo de televisão. E, ao mesmo tempo, ele também acaba com as coligações proporcionais e permite a criação de federações, ou seja, de junção partidária por um prazo de 4 anos, portanto, por um prazo de um mandato, em que esses partidos estariam com o mesmo programa e com a mesma forma de atuação. Essa necessidade foi debatida, nós achamos, no entanto, que a cláusula de barreira ela deve baixar o seu percentual de exigência para garantir que partidos importantes que tanto no passado deram grande contribuição à vida nacional e à vida democrática do Brasil, como é o caso do PCdoB, como novos partidos que foram criados na esteira de uma busca de modificação da prática e da modernização da prática política em nosso país, como a Rede e o PSOL, não sejam impedidos de realizar o seu próprio caminho eleitoral e sejam obrigados a, para existir, se juntarem e formarem uma federação.
Após isso, tivemos uma outra importante votação, importantíssima votação e polêmica, que diz respeito ao enfrentamento da crise de financiamento, ou melhor, a crise de receita que o Brasil vive. Votamos um projeto de repatriação de recursos de brasileiros que detinham recursos no exterior e que querem, de forma voluntária, repatriar esses recursos e pagarem uma multa por ele para que possam trazê-los para o Brasil, e chama-se assim, repatriar o dinheiro para o Brasil. Isso é importante para que nós possamos criar nova receita que possa fazer frente às dificuldades econômicas que vivemos nesse momento. Ora, mas desde o início, nós sempre tivemos um posicionamento claro. Nós só admitiríamos discutir essa hipótese se os estados e municípios pudessem participar deste bolo de recursos que vinha para o Brasil neste momento. E o líder do governo no Congresso Nacional, através de uma manobra no seu substitutivo, tentou passar a ideia de que existia um acordo para que no texto fosse retirado a menção explícita à participação, ao direito de estados e municípios a poder ter uma parte desses recursos. Além disso, introduziu também um jabuti especial que buscava favorecer ou permitir que os agentes públicos, leia-se aí, políticos, pudessem, através de seus parentes ou cônjuges, já que a lei atual não permite que eles próprios tenham esse direito, pudessem também fazer a repatriação. A nossa luta enquanto oposição foi de denunciar, de demonstrar para o plenário o erro, o equívoco que seria essa medida para o Senado Federal e para o Brasil, já que o Senado daria um exemplo ruim para o Brasil e não garantiria o direito de estados e municípios. Isso permitiu a reabertura de negociações em plenário, dado a adesão da maioria dos senhores senadores a esse nosso argumento. Com tudo isso, nós terminamos aprovando um melhor texto para a repatriação em nosso país. E, finalmente, hoje, nós tivemos a sessão solene de homenagem a Abdias Nascimento, através da emenda, ou da apresentação de uma comenda a agraciados, pessoas negras ou com destaque na luta contra o racismo no Brasil. Essa comenda tem a intenção de deixar visível a existência de personalidades importantes na cultura, na música, nas artes plásticas, nas artes cênicas, mas não apenas nelas, na vida